Muito bem, turma. Vamos continuar aí falando sobre as raízes, sobre operações com radicais. Olha só. Efetue, letra A, raiz quadrada de 72 menos raiz quadrada de 32. Aí o cidadão, a cidadã pensa assim, vou colocar tudo dentro da mesma raiz, vou fazer 72 menos 32, vai dar 40, e pronto, raiz de 40. Não, de jeito nenhum. Isso aqui você não, né? Quem fizesse isso poderia até ir feliz para casa achando que acertou, mas nada feito. A gente só pode adicionar ou subtrair radicais que são semelhantes. O que é radical semelhante? É aquele que tem o mesmo número dentro do radical. Ah, mas aí eu tenho 72 e tenho 32, então não posso fazer nada. Não, não é assim. Nós vamos primeiro simplificar o radical. Lembra do que a gente viu por último? Pois é, agora a gente vai usar. É uma escada, né? É tijolo por tijolo. Então vamos lá. Vamos simplificar raiz de 72. Vou deixar para você mostrar que isso vai dar 6 raiz de 2, tá? Raiz de 72 é 6 raiz de 2. Menos raiz de 32. Simplificando, vai dar 4 raiz de 2. Agora, observe bem que maravilha. Olha aqui, olha. São radicais semelhantes. Está vendo que apareceu raiz de 2 nos dois termos? Agora você pode dizer que 6 raiz de 2 menos 4 raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Chama a raiz de 2 de, sei lá, maçã. 6 maçãs menos 4 maçãs dá 2 maçãs. Então você só pode subtrair maçã de maçã. Tá vendo? São radicais semelhantes. Tem que dar o mesmo valor dentro da raiz. Se você não tiver de cara os mesmos valores dentro da raiz, dentro do radical, você vai ter que simplificar para que fique. Professor, e se eu simplificar e mesmo assim não aparecer o mesmo número dentro do radical? Aí realmente não tem jeito, tá bom? Nesses exemplos aí isso não acontece, todos eles vai dar certinho. Agora, se você simplificar e mesmo assim não aparecesse o mesmo número dentro do radical, não daria para fazer. Vamos ver a letra B. Raiz quadrada de 45, você vai simplificar, vai dar 3 raiz de 5. Raiz quadrada de 48, 4 raiz de 3. Professor, você está fazendo de cabeça? Tô. Experiência. Mas você volta na última aula, se você ainda não está sabendo fazer essa simplificação, volta lá e dá uma treinada, tá bom? Raiz quadrada de 20, 2 raiz de 5. Raiz quadrada de 27, 3 raiz de 3. Olha, eu posso até te mostrar como é que eu faço aqui de cabeça. 45 é 9 vezes 5. Raiz de 9 é 3. E o 5 não tem raiz, fica lá dentro. Então eu separo o número que está aqui dentro numa multiplicação, que é um número que tem raiz e outro que não tem. Tá? É isso que eu estou fazendo aqui de cabeça. Então, por exemplo, aqui, raiz de 20. Eu sei que é 4 vezes 5, 20, né? 4 tem raiz, é 2. Aí eu ponho para fora o 2. E o 5 que não tem raiz fica preso lá dentro. É isso aí. Então vamos lá, vamos continuar. Olha só, apareceu aqui, ó, raiz de 5 aqui e um termo aqui que também tem raiz de 5. Então você vai fazer os dois, dá para fazer conta. 3 raiz de 5 menos 2 raiz de 5 vai dar 1 raiz de 5. Vou escrever aqui, raiz de 5. E eu vou juntar aqui, olha, os outros dois termos que têm raiz de 3. Então eu não posso fazer conta com o número que tem raiz de 5 e o termo que tem raiz de 3. Não. Eu vou fazer conta juntando raiz de 5 com raiz de 5, raiz de 3 com raiz de 3. 4 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 são 7 raiz de 3. Então, mais 7 raiz de 3. E acaba que não dá para fazer mais nada, porque um radical tem o 5 lá dentro e o outro tem o 3 lá dentro. Aí não dá para fazer nada, entendeu? Professor, e na multiplicação é a mesma coisa? Não. Na multiplicação você multiplica normal. Então, quando você está mexendo com radicais, somar e subtrair é igual fração. Somar e subtrair você precisa ter o mesmo radical. Igual lá na fração, você precisa ter o mesmo denominador. Entendeu? Agora, para multiplicar e dividir, não. Você multiplica e divide normal. Então aqui você vai fazer 24 vezes 18, vai pegar o resultado e botar dentro da raiz. Só que sempre tem um jeito, né? Sempre tem um jeito mais fácil, sempre tem um negócio que dá para fazer antes. Então vamos lá. Em vez de fazer 24 vezes 18, eu vou primeiro simplificar o radical, para deixar os números menores. É melhor, né? A gente erra menos, vamos mexer com números menores. Para que fazer 24 vezes 18?
Não, vamos simplificar o 24. Vou usar minha técnica aqui. 24 é 4 vezes 6. Então 4 tem raiz, dá 2. E o 6 que não tem raiz exata ficou preso lá. Multiplicando, raiz quadrada de 18. 18 é 9 vezes 2. 9 tem raiz, é 3. E o 2 que não tem raiz ficou lá dentro. Então 3 raiz de 2, tá? Agora eu multiplico. 2 vezes 3 aqui por fora é 6. E dentro da raiz eu vou ter 6 vezes 2, que é 12. Viu como é que fica mais fácil mexer com um número menor? Você já tem o resultado já simplificado. Imagina você fazer 24 vezes 18 e depois ter que simplificar esse número gigantesco, né? Agora aqui observa que o próprio 12 eu posso simplificar. Se você fatorar o 12, vai dar 2 vezes 2 vezes 3. Ou usando aqui o meu jeito aqui, 12 é 4 vezes 3. 4 tem raiz, que é 2. Ela sai para fora e o 3 que não tem raiz ficou preso lá dentro. Resultado final, 12 raiz de 3. Professor, mas eu queria fazer 24 vezes 18 e simplificar. Eu acho mais fácil. Então, beleza, faz aí e vê se dá 12 raiz de 3. Tem que dar o mesmo resultado. Matemática não tem duas respostas para o mesmo cálculo, não. Tá? Tem que dar o mesmo resultado. Letra D. Aqui é a mesma coisa, gente. Você pode fazer raiz de 15 vezes raiz de 20 e depois simplificar. Ou simplificar antes. Eu vou simplificar antes. Só que raiz de 15 não tem jeito de simplificar. Porque 15 é 3 vezes 5 e nenhum dos dois tem raiz. 20 é 2 raiz de 5. 24 é 2 raiz de 6. A gente até fez na letra E ali, na letra C, desculpa. Agora, olha só o que eu vou fazer aqui. Vou simplificar igual fração. Na verdade, é porque é uma fração que a gente tem aqui. Então, esse 2 eu posso cortar com esse 2. Lembre-se, você só pode simplificar se estiver multiplicando. Olha aqui a multiplicação aqui, ó, é vezes. Está tudo multiplicando em cima e está tudo multiplicando abaixo. Se eu tivesse um mais aqui no meio, já era. Não pode fazer isso. Esse é o erro mais comum que todo mundo comete. Então, põe na sua cabeça. Só pode simplificar numerador com denominador quando está tudo multiplicando, tá bom? Então, cortei aqui, esse raiz de 6 não vai ter jeito. Então, vai ficar raiz de 15 vezes raiz de 5 sobre raiz de 6. Raiz de 15 vezes raiz de 5. Ó, agora sim eu vou multiplicar. 15 vezes 5, 75. Então, ficou raiz de 75 sobre a raiz de 6. Será que a raiz de 75 simplifica? Simplifica, gente. Fatora 75, você vai ver. Vai dar 3 vezes 5 vezes 5. E aí vai ficar o 5 para fora, a raiz de 3 lá dentro. E o raiz de 6 aqui embaixo. Aqui entra uma maldade. Tem que ser maldoso nessa hora. Eu fiz aqui 15 vezes 5, mas eu poderia ter observado que a raiz de 15 é a raiz de 3 vezes a raiz de 5. Aí na hora que eu multipliquei por essa outra raiz de 5 aqui, a raiz de 5 vezes a raiz de 5 vai dar o 5. Né? Porque se multiplica a raiz por ela mesma, dá o número que está lá dentro. Então ficaria 5 raiz de 3 e embaixo eu ainda continuaria com a raiz de 6, certo? Chegava no mesmo resultado. Agora, por que eu mostrei esse outro raciocínio? Porque aqui, olha só a malandragem da matemática. Raiz de 6 aqui embaixo é raiz de 2 vezes raiz de 3. Eu decompus o 6 em 2 vezes 3 e separei as raízes. Sacou a ideia? Pode fazer isso, professor? Pode. Não só pode, como deve. Olha, se você fatorar o 6... Isso aqui é uma novidade, estou mostrando agora. É 2 vezes 3. Então, a raiz de 6 é a raiz de 2 vezes a raiz de 3. Tá? Você pode separar as raízes. E aqui em cima eu tenho 5 raiz de 3. Mas por que eu separei aqui embaixo? Porque aqui eu vou poder cortar. E aí isso aqui vai ser equivalente a 5 sobre a raiz quadrada de 2. Professor, por que eu tenho que saber isso? E daí, dessa contaria toda aí? E daí que numa alternativa... a resposta poderia vir assim ou assim. E provavelmente ela viria assim, da segunda maneira. Aí você resolve a questão inteira lá de trigonometria, de sei lá o que está lá na questão lá que você está resolvendo, e chega nessa resposta aqui, 5 raiz de 3 sobre 6. Só que nas alternativas só tem isso daqui, ó, 5 raiz de 2. Aí você fala, poxa, não estou encontrando a resposta. Tá sim, é porque, na verdade, você mexe mais um pouquinho e mostra que 5 sobre a raiz de 2 é a mesma coisa que 5 raiz de 3 sobre a raiz de 6. Pessoal, você acabou de falar que matemática não tinha duas respostas? Não são duas respostas.
É a mesma resposta, o mesmo valor, o mesmo número, escrito de duas maneiras diferentes. Ah, mas que bagunça é essa? Ué, olha só, 7 elevado a 0 ou 1 não é a mesma coisa? 7 elevado a 0 e 1 é o mesmo valor. Aqui está acontecendo a mesma coisa. 5 raiz de 3 sobre raiz de 6 é a mesma coisa que 5 sobre raiz de 2. Ah, mas então como é que eu vou fazer? Pois é, quando o assunto é raízes, isso acontece com frequência. Tá? Toda vez que você está operando com radicais, isso aí vai acontecer. Inclusive, é o nosso próximo assunto. Nós não gostamos de deixar, é costume da matemática, não deixar o denominador de uma fração com raiz. A gente não gosta de deixar o denominador com raiz, o denominador irracional. A gente gosta de deixar o denominador livre de raízes. E então nós vamos ter que aprender agora uma técnica para fazer isso, para eliminar o denominador de uma raiz. Quer dizer, a raiz no denominador sem alterar o valor do número. Como que a gente faz isso? Isso chama racionalização de denominadores. Você tem que deixar o denominador racional. Daqui a pouco a gente vai entender por que tem que fazer isso. 5 sobre a raiz de 5. Se você multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 5, observe, multipliquei em cima e embaixo, você não altera o valor, porque a raiz de 5 sobre a raiz de 5 é 1. Eu estou multiplicando o número dividido por ele mesmo, e multiplicar por 1 não faz diferença, não é isso? Então eu não vou alterar o valor. Mas, em compensação, eu vou eliminar a raiz do denominador. Quer ver? Vai ficar aqui 5 vezes raiz de 5 em cima, 5 raiz de 5. E aqui embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5, você pode dizer que é raiz de 25. Só que a raiz de 25 é o próprio 5. Tá vendo aí, ó? Aí eu vou poder ainda simplificar aqui, ó, esse 5 com esse 5, e esse resultado se torna raiz de 5. Então, nem parece que 5 sobre raiz de 5 poderia ser escrito simplesmente como a raiz de 5. Mas eu acabei de mostrar que é. Percebe? E a gente eliminou a raiz no denominador. Aliás, nós eliminamos o denominador completamente e obtivemos um número com o mesmo valor. Né? Vamos lá, letra B. O que eu vou fazer aqui? Multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2. Então, de início, a racionalização mais simples é aquela que você multiplica em cima e embaixo pelo denominador, né? Então aqui vai ficar 4 raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, aqui embaixo, é raiz de 4. E raiz de 4 é 2. E eu ainda vou poder simplificar o 4 com 2 aqui, vai ficar 2 raiz de 2. Então veja, 4 sobre a raiz de 2 é o mesmo que 2 vezes raiz de 2. Tá vendo? Agora mais um, só que agora uma raiz cúbica. Então eu vou ter que multiplicar 2 vezes. Por quê? Porque para eu eliminar uma raiz cúbica, eu preciso repeti-la 3 vezes. Porque aí a raiz cúbica de 4 vezes, a raiz cúbica de 4 vezes, a raiz cúbica de 4, vai dar a raiz cúbica de 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 vezes 4, raiz cúbica, vai dar 4. Não preciso nem saber quanto que é, porque 4 vezes 4 vezes 4 é 3 vezes. Você está tirando a raiz cúbica, vai dar o próprio 4. E em cima vai ficar vezes 6, raiz cúbica de 16. E aí eu poderia simplificar os 6 com 4, ia ficar 3 raiz cúbica de 16 sobre 2. Dá para simplificar a raiz cúbica de 16? Ora, vamos tentar. 16, 2, 8, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Aí juntou 3, 2 aqui, percebe? Aí vai sair da raiz. Então vai ficar 3 vezes o 2 que sai da raiz, um dos 2 que está lá não vai sair, sobre 2, ainda vou poder simplificar de novo, e esse negócio todo aí, na verdade, é 3 raiz cúbica de 2. Parecia que 6 sobre a raiz cúbica de 4 ia dar 3 raiz cúbica de 2, vai que na alternativa está isso daqui e você achou isso daqui. Tá vendo? Então, tem que saber racionalizar. Vamos lá, letra D. Essa daqui é diferente, tá? Como é que você faz? Não adianta multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Se você fizer isso, não vai sumir aqui embaixo. Pode tentar aí. Tenta multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, você vai ver que não vai dar certo. Aqui o truque é diferente. Você multiplica em cima e embaixo pelo denominador, só que
trocando o sinal do meio. Isso aqui é menos, você vai pôr mais aqui. Multiplicar em cima e embaixo. Que gambiarra, hein? Não é gambiarra, gente. É um artifício matemático. E isso aí se chama, esse valor aqui, ó, quando você troca o sinal do meio, a gente chama de conjugado. Tá? Então, 1 mais raiz de 2 é o conjugado de 1 menos raiz de 2. Tá? Isso aí vai aparecer muitas vezes na matemática, não é só aqui não. Essa ideia aí de conjugado. E aí vamos fazer as contas. 1 vezes 1 que vai dar 1. 1 vezes raiz de 2 que vai dar raiz de 2. Então observa, estou aplicando aqui o que a gente chama de propriedade distributiva da multiplicação. Você tem que multiplicar 1 tanto pelo 1 quanto pela raiz de 2. Você tem uma soma aqui. Então você multiplica pelos dois termos, tá? Popularmente conhecido como chuveirinho, tá vendo? Deu um chuveirinho aqui em cima. E aqui a mesma coisa. 1 vezes 1, 1. 1 vezes raiz de 2. Raiz de 2. Raiz de 2 vezes 1, só que com menos na frente. Menos raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai dar 2, só que com menos na frente ele menos 2, né? É menos raiz de 2 vezes raiz de 2 positivo. Deu 2 negativo. Aí você observa que aqui vai cortar, ó. Mais raiz de 2 menos raiz de 2 se anulam, dá 0, né? Mais raiz de 2 menos raiz de 2 dá 0. E aí é que mora o segredo aí desse artifício, porque observa que a raiz sumiu no denominador. Ficou 1 menos 2 aqui embaixo, que é menos 1, e aqui ficou 1 mais raiz de 2. Se você quiser sumir com esse menos, você multiplica em cima e embaixo por menos 1. Vai ficar menos 1 menos raiz de 2 sobre 1. Que na verdade, eu nem preciso escrever sobre 1, é menos 1 menos raiz de 2. Então observa. 1 sobre 1 menos raiz de 2 equivale a menos 1 menos raiz de 2. Letra E é o mesmo truque do conjugado. Você vai multiplicar em cima e embaixo, trocando o sinal do meio. Poxa, professor, eu nem sabia que matemática tinha isso tudo. Ah, mas os seus concorrentes sabem. Eles estão estudando. Então você vai dar bobeira? Estude você também. 3 vezes raiz de 2 aqui. 3 raiz de 2. 3 vezes menos raiz de 3. Menos 3 raiz de 3. Sobre. Aqui eu vou usar um atalho. Toda vez que você multiplica o número pelo conjugado dele, dá o quadrado do primeiro, então vai ficar 2, menos o quadrado do segundo. Este é um produto notável. Observe que aconteceu exatamente isso na letra D. Ficou 1 menos 2. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá bom? O quadrado da raiz quadrada é o número que está lá dentro. Então, raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. Tá? Então, por isso que eu já escrevi aqui de uma vez. Faça os cálculos aí intermediários, se você quiser mostrar isso aí que eu fiz, tá? 3 raiz de 2 menos 3 raiz de 3 não dá para fazer nada, porque os radicais são diferentes. Aqui eu tenho raiz de 2 e aqui eu tenho raiz de 3, então não dá para fazer nada. E aqui embaixo vai dar menos 1. Como aqui embaixo vai ficar menos 1, eu já vou trocar o sinal em cima. Vai ficar 3 raiz de 3 menos 3 raiz de 2. E acabou. Professor, não entendi nada que você fez no último passo. Explico. Aqui embaixo ia ficar menos 1, não ia? Então você ia ficar com 3 raiz de 2 menos 3 raiz de 3 sobre menos 1. Aí eu troquei o sinal em cima e embaixo. Multipliquei em cima e embaixo por menos 1. Aí embaixo fica 1. E em cima ficaria menos 3 raiz de 2 mais menos 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 3, exatamente. Foi o que eu escrevi, só que em outra ordem. Sabe o que é? Se você trocar o sinal assim, ó, A menos B, quiser trocar o sinal disso, é B menos A. Tá? Vou usar com números. 3 menos 7 é menos 4. 7 menos 3 é 4. Então, se você trocar a ordem, é a mesma coisa de trocar o sinal. Estou cheio dos truques aqui, né? Isso aí. E agora, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2 menos 1, que é o conjugado deste denominador. Raiz de 2 vezes raiz de 2 aqui em cima, olha, vai dar 2. Raiz de 2 vezes menos 1 vai dar menos raiz de 2. E aqui embaixo nós vamos ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, 2 menos 1 de uma vez. Resultado final, 2 menos raiz de 2. 2 menos raiz de 2
é o valor da letra F. Então, pessoal, racionalização de denominadores, assunto importantíssimo, você tem que dominar isso aí, beleza? Ficou com dúvida aí? Assiste a videoaula mais uma vez, pausa, assiste lentamente, refaça todos os passos aí que eu fiz e você vai aprender, tranquilo, beleza?